Olá, Jorge Figueiredo mais uma vez aqui conversando com vocês a respeito do livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e a psicografia de Chico Xavier. Hoje, o capítulo 25, A Última Ceia. Então, Humberto de Campos começa nos narrando que estão todos reunidos ao redor da mesa e Jesus anuncia aquilo que já estava previsto nas Escrituras, se referindo aqui ao Antigo Testamento, de que ele, o Messias, o enviado, deveria partir. Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Ele diz que, humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio para que não triunfe apenas uma espécie de vitória. Nessas palavras iniciais de Jesus para o seu colégio discipular na última ceia, quando ele traz essa ideia de que a morte dele, humilhado e ferido, servirá para ensinar um novo tipo de vitória, nos faz pensar que a maneira em que o homem encara as coisas que têm valor real estão distorcidas do ponto de vista espiritual. Porque a vitória para os homens, principalmente à época de Jesus, se dava através da força, através do poder despótico dos tiranos sobre o povo. Era morte, era guerra, era expoliação, a retirada dos valores deles para o reinado. E Jesus mostra, ou quer mostrar, que essa morte, humilhado e ferido, é uma nova forma de levar o entendimento de que a vitória se dá também em silêncio, a partir do momento em que, agarrados aos bens espirituais, entendemos que o sacrifício próprio muitas vezes é necessário para que nós possamos cumprir em nós mesmos aquilo que Deus tem como objetivo, como desejo, como caminho melhor para nós. E não é só no triunfo, na glória, nas palmas que nós vamos encontrar essa vitória. Essa morte em silêncio que Jesus está falando, que é o sacrifício próprio para demonstrar uma outra vitória, é talvez numa comparação aquilo que acontece conosco durante a nossa caminhada. Várias vezes feridos e humilhados por diversas circunstâncias da vida, precisamos aprender a silenciar, a observar nesse movimento o início de uma vitória espiritual sobre a matéria. E Jesus fala que naquele colégio discipular, um deles iria traí-lo. Isso causa no meio deles um burburinho muito grande. Trair? Como trair ao Senhor? E ele fala, ele continua que todos ficaram, Humberto de Campos conta que todos se entreolharam com surpresa, menos Judas, que já vinha entabulando negociações espúrias para entregar o Cristo, entregar Jesus. E esse movimento quem será o traidor entre nós? Filipe pergunta, João, Tiago pergunta, até que Tiago se levanta e fala de uma maneira bem dura, onde é que está Deus que não vai contra semelhante perigo? E aí Jesus dá uma pausa, olha para Tiago e fala, cala-te. Cala-te a voz da tua pouca confiança na sabedoria que rege os destinos. Como diz no Antigo Testamento, a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Muitas vezes na nossa ideia de autossuficiência esquecemos Deus. Achamos que temos as melhores saídas, as melhores possibilidades para as nossas vidas. E Tiago diz, como é que Deus pode permitir tal sofrimento, tal momento desse? Onde está Ele? E o Cristo aproveita
essa fala de Tiago para dar mais um exemplo. Olha, quando você não tiver o que falar, cala-te. Não conjure contra Deus, que é sábio, soberano e sabe tudo o que se passa. Isso serve para nós. Muitas vezes nós ficamos assim, querendo nos contrapor aquilo que de alguma maneira está chegando a nós, está nos mostrando um caminho e a gente fala, não, esse caminho eu não quero, porque esse caminho é o caminho da dor, é o caminho do sacrifício próprio e eu não quero passar por isso. Nós queremos sempre o caminho do conforto, o caminho esverdejante das belezas, mas a doutrina espírita nos ensina, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala apenas sobre dor, sofrimento, aflição, angústia, ressignificando todos esses valores em nós. Aliás, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que nós temos que aprender a entender esses momentos de dor como um momento de resgate, como um momento em que a gente precisa entender que a revelação, que o essencial está sendo revelado para que nós possamos mostrar a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. E é isso que Jesus tenta mostrar para Tiago e para todos, a ideia do bem sofrer, de entender esse movimento não como um castigo, mas como um processo, como algo que aconteceu muito com os primeiros cristãos que se sacrificavam em nome e pelos ideais do Cristo. Hoje, não precisamos, na maioria das vezes, nos sacrificar dessa forma como os primeiros cristãos faziam, entregando a sua própria vida material. Hoje o nosso sacrifício é direcionarmos as nossas escolhas e as nossas vidas para o movimento espiritual, que já é um grande sacrifício, como diz Jesus para os discípulos aqui. E aí João pergunta, Senhor, eu compreendo essa vossa exortação pelo sacrifício, mas por que motivo será justamente entre nós que deverá aparecer o traidor da vossa causa? O Senhor acabou de nos mostrar várias vezes que era necessário não produzir o escândalo, muito pelo contrário, que era necessário eliminar o escândalo, porque todo aquele que desse causa ao escândalo ia sofrer as consequências, e nós sabemos disso. Como é que um de nós, então, pode causar isso? Jesus para mais uma vez, vai pousar o olhar em João serenamente e ele vai dar uma outra lição. Ele fala assim, João, os desígnios de Deus, eles são insondáveis e também são invariavelmente justos e sábios. Ou seja, não é porque nós não estamos entendendo os desígnios de Deus para as nossas vidas que nós vamos nos revoltar, porque apesar de serem insondáveis para a nossa capacidade de compreensão, eles são sempre, invariavelmente, justos e sábios. E ele completa dizendo, agora vocês não podem saber tudo porque vocês não têm capacidade, mas eu enviarei um Consolador que falará mais coisas a vocês. Então, às vezes, naquele momento, a gente não está entendendo, porque é necessário se passar pela porta estreita, como disse Jesus, para que a gente possa ter acesso ao reino de Deus. Não é um acesso fácil, é um acesso onde haverá desentendimento, onde haverá muitas vezes a necessidade de que cada um perceba a si mesmo como está lidando com as dificuldades da vida. E é um caminho próprio, não é um caminho comum, não é uma receita. Cada um tem a sua maneira de se chegar nessa porta estreita, através do seu próprio sacrifício individual. E ele continua dizendo aos discípulos, depois que eles conseguiram acolher essas ideias que ele trouxe, ele fala, amados, eu vou agora repartir o pão e o vinho com vocês. E eles perguntam naturalmente, mestre, qual é o significado disso? E ele fala, olha, lá quando eu chamei vocês, eu demonstrei a vocês muito amor, muito carinho por vocês.
E agora eu quero recordar esses momentos de amor e carinho, deixando com vocês elementos que todas as vezes que vocês estiverem com ele, possam entender o valor espiritual deles com a minha pessoa. E ele fala: o pão significa o banquete do evangelho, e esse vinho é o sinal do espírito renovado. Esse é o sinal da Eucaristia para Jesus, conforme nos traz Humberto de Campos aqui no livro Boa Nova. A ideia de nós rememorarmos a sua presença entre nós. E ele fala: olha, eu tenho que partir porque eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A gente sabe, porque Emmanuel nos diz isso, que existe toda uma esferas espirituais ao redor da Terra, de espíritos que estão ligados a essa energia da Terra e que estão reencarnando e que são 3 vezes mais do que a população encarnada. Então, é isso que Jesus está se referindo. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco material que eu preciso dar conta também. Eu preciso ir, porque tudo isso é um processo. E nesse momento, né, em que Jesus está conversando, principalmente olhando ainda para João, ele escuta Filipe, Tiago, Levi, que é Mateus, Pedro, enfim, todos eles, Tadeu, conversando, perguntando: quem seria o maior deles todos? Então Jesus está dando explicações sobre a sua partida, que tinha chocado eles no início, mas agora todos eles já estavam querendo saber: já que ele vai, quem de nós vai ser o maior? Quem de nós vai ficar com esse tesouro nas mãos? Então, a gente tem a cena dos centuriões, quando Jesus está na cruz, dividindo as suas vestes, lutando para ver no dado quem vai ficar com as suas vestes. E aqui a gente vê, dentro da última ceia, os próprios discípulos disputando entre si quem vai ser o maior. Então, às vezes, é necessário que a gente faça umas reflexões sobre como a gente está se comportando na presença do Cristo. E o Cristo termina ouvindo essa disputa e ele faz aquele ato do lava-pés. E todos, mais uma vez: não, o senhor não pode, o senhor é o maior de todos. Ele fala: não, eu preciso fazer isso porque eu preciso deixar para vocês que eu, que sou realmente Senhor, porque eu sou, estou fazendo para vocês um movimento de servidão, de humildade, servindo a vocês todos. Porque se vocês estão disputando agora para querer saber quem será o maior de todos é aquele que se põe a servir ao próximo. Ele deixa essa ideia. Bom, então, para terminar, eu vou deixar aqui alguns questionamentos. O que nós estamos ouvindo de Jesus hoje em nossas vidas? O que nós estamos guardando em nosso coração que nos traz uma comunhão maior com Ele? O que a gente tem assim trazido no dia a dia de rememorar Jesus em nossas vidas? Nós lutamos ainda para sermos reconhecidos como os maiores, o maior médium, o maior orador, o maior conhecedor da doutrina espírita. Eu acho que o importante é nós pensarmos nesses instantes finais dos lava-pés com Jesus, em que ele ensina que o maior de todos é aquele que se põe à disposição do próximo. É aquele que faz tudo para que o próximo possa ter acesso ao Cristo, à caridade, à fraternidade. Então vamos pensar como nós estamos agindo nesses nossos momentos diários com Cristo. Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo capítulo.